meus amigos, como é que vocês estão? Como é que tem sido os dias de vocês por aí, gente? Eu quero pedir licença para plantar uma sementinha no coração de cada um de vocês. Então, com toda licença, eu queria contar para vocês uma história que está registrado lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4. É a história de uma mulher sunamita. Será que vocês conhecem, gente? Eu queria resumir um pouquinho dessa história aqui para vocês. E queria dar o meu ponto de vista bem resumido daquilo que mexeu com o meu coração, sabe? Aquilo que queimou no meu coração em relação a essa história. Olha só, os sunamitas, eles eram provenientes da cidade de Sunem, que é uma cidade que está localizada lá na região norte de Israel. E aí a gente vai falar especificamente dessa mulher sunamita. A Bíblia não menciona o nome dela. A sunamita, meu povo, ela era uma mulher rica. E aí Eliseu foi visitar lá Sunem e essa mulher sunamita que era rica convidou ele para fazer uma refeição ali. E ele aceitou, né? Então sempre que ele ia lá, ele na cidade de Sunem, o profeta Eliseu, ele parava lá para fazer uma refeição. E aí, qual a ideia que ela tem? Ela consultou o marido, né, e sugeriu ao marido dela que eles fizessem um quartinho para o profeta Eliseu, para que sempre que ele viesse, ele ficasse hospedado lá. O marido da sunamita consentiu isso a mulher e assim eles fizeram, né? Então, sempre que o profeta Eliseu ia lá, ele ficava lá. E aí, meu povo, o profeta Eliseu, vendo tamanha bondade daquela mulher, né? Ele pergunta ao servo dele, ele tinha ali um discípulo, né? Vamos assim chamá-lo. Ele perguntou a ele assim, o que a gente pode fazer por essa mulher, já que ela tem sido tão generosa conosco e tal. E aí, o Eliseu manda chamá-la, né? E ela vem, e aí ele pergunta o que ele pode fazer, se ele pode interceder a algum oficial do exército por ela. Ela fala, não se preocupe. Ela fala que tá bem entre os dela, sabe? Entre o povo dela, que não precisava fazer nada, ela não precisava de nada. E aí depois, Eliseu conversando com Geazi, o seu discípulo, né? Ele pergunta mais uma vez. E aí Geazi fala para ele, olha, ela não tem filhos. E aí ele manda chamar a sunamita novamente. Lembrando que o marido da sunamita, ele já era idoso. E aí ele chama ela novamente e declara ali uma palavra sobre a vida dela. Então, Eliseu declara assim, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. E aquela mulher rapidamente contestou, não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas a palavra do profeta sobre aquela mulher, ela se cumpriu. E ela deu, sim, luz a um filho e tudo mais. E aí, logo mais em seguida, há uma menção que o filho já estava grande. Ele vai encontrar-se com o pai. E quando ele chega ali perto do pai, ali na lavoura, no campo, né? Ele estava lá junto com o pai dessa criança estava junto com os ceifeiros, né? Enfim, na época de colheita. E aí, esse menino começa a gritar de dor de cabeça. E o que acontece? O pai da criança manda o servo levar o filho para a mãe dele. E aí ela fica com esse filho no colo, gente, ali o menino sofrendo, chorando de dor de cabeça, até que meio-dia o menino morre. E aí, o que a sunamita faz? Ela pega o filho dela, sobe até o quarto onde o profeta ficava hospedado e deixa o menino lá. E aí, ela vai, mais uma vez, pedir autorização do marido para que o marido forneça a ela um servo e um animal para que ela vá encontrar com o homem de Deus. Ela fala que vai e que logo volta. E aí o marido questiona, né? Mas por que hoje? Não era lua nova, nem sábado? Ou seja, não era um costume deles encontrar com um servo de Deus, com um profeta de Deus, porque havia tempos para isso. E a única coisa que ela responde é, não se preocupe. E aí ela vai com toda pressa e fala, olha, pro servo dela, só para quando eu te mandar. Até que ela chega lá ao encontro do profeta. Aí, quando ela está a uma determinada distância do profeta Eliseu, o próprio profeta Eliseu a vê. E ele fala para o servo dele, Geazi, olha, é a sunamita,
corra a seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido e com o seu filho? Aí Geazi, ele obedece, né? E vai ao encontro dela. Quando ele chega lá e pergunta para ela, sabe o que ela responde? Ela responde: está tudo bem. Ela não contou o que estava acontecendo ao servo do profeta, não. Mas quando ela encontra Eliseu, quando finalmente ela chega lá perto de Eliseu, quando ela fica frente a frente com Eliseu, o que ela faz? Ela se joga nos pés do Eliseu e fica lá abraçada. Geazi, o servo, ele até tenta afastá-la, né, ali tirar ela dos pés de Eliseu. Mas Eliseu responde para ele, deixa em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. Aqui eu quero abrir um parênteses. Muitas vezes você pode estar falando da sua dor, da sua angústia para a pessoa errada. E aí então aquela mulher angustiada fala para Eliseu dessa forma: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? E aí, naquele momento, Eliseu dá ordens a Geazi para que ele pegue o cajado, para que ele ponha o cinto, né? E vá ao encontro do filho da sunamita e pegue o cajado e coloque lá no menino, com o intuito de ressuscitá-lo. Geazi obedece, mas que depressa vai. E aí a sunamita fica ali com Eliseu, mas ela fala algo para ele. A sunamita diz assim, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que se ficares não irei. Então Eliseu vai com ela, né? E como Geazi já tinha ido na frente, ele fez exatamente aquilo que o profeta Eliseu falou, mas nada aconteceu. E quando Eliseu chega, ele sobe naquele quarto e ali, com oração, né? Ali ele clamando a Deus, o filho da sunamita finalmente ressuscita, gente. E aí, muitas das pessoas só falam da história da sunamita até aí. Mas o que eu quero falar com vocês hoje é sobre o cuidado de Deus. Porque o Deus, ele cuida da gente do começo até o fim. Então, depois do menino ressuscitar, Eliseu chama a sunamita mais uma vez. Ela entra, ela se prostra mais uma vez nos pés do profeta. E pega seu filho e sai. E aí, geralmente, se ouve a história da sunamita até aí. Mas Deus, ele é cuidadoso, gente. E é sobre esse cuidado que eu quero falar com vocês. Porque mais na frente, a Bíblia menciona mais uma vez sobre essa mulher. As pessoas contam essa história, vocês vão ouvir geralmente as pregações, e tem pregações maravilhosas sobre isso. Por quê? Porque ela não murmurou. Porque ela não reclamou. Quando ela é questionada depois do filho morrer, sabe? Ela ali em desespero, mas ela não chega murmurando, ela não chega reclamando, ela não chega se vitimizando, ela não culpa o profeta. E mais do que isso, o que eu consigo enxergar era um sonho que aquela mulher tinha e estava engavetado. Lembra que eu sempre falo com vocês aqui de sonhos engavetados, sonhos encerrados, sonhos que a gente deixa para trás, porque a gente ouve uma palavra que nos desanima, que nos desmotiva. Ela tinha esse sonho. Naquela época, para as mulheres, era importantíssimo ter filho. As mulheres naquela época, elas queriam casar, elas queriam ter filhos, porque quando isso não acontecia, era vergonha para elas, né? E tanto que vocês vão ver aqui algumas passagens de mulheres estéreis. A própria Sara mesmo, a mulher de Abraão, ela era estéril, né? E aí, para aquela época, era extremamente importante. Hoje, graças a Deus, muitas mulheres têm a opção de engravidar ou não, de casar ou não, sabe? Mesmo eu sabendo que a mulher, quando ela decide não ter filho, ela é criticada. Quando ela decide não casar, ela é criticada. E se ela tem muitos filhos, ela é criticada. Então, assim, hoje é um pouco difícil também, né? Não é tão fácil hoje em dia, apesar de termos aí o poder de escolha. Agora eu te pergunto, como que tem sido você reagindo diante das dificuldades que aparecem no seu caminho? Porque, gente, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por lutas, umas mais pesadas, umas mais leves, mas nós vamos passar. E, infelizmente, é verdade aquela história que nossos pais diziam para nós quando nós éramos crianças, que a vida não é um mar de rosas.
Tem uns espinhos, mas qual tem sido a tua reação? E aí, todos nós, gente, nós temos uma promessa de Deus. Nós temos primeiro a promessa da salvação, da vida eterna com Deus, né? Mas nós temos as promessas individuais, as particulares, seja na área da profissional, na família, no sentimental, enfim, o Senhor tem nos reservado isso. E nós temos aqueles sonhos, né? Por exemplo, um sonho profissional, um sonho de engravidar, de ter a casa própria, de ter um carro, sabe? Nós temos. Mas eu te pergunto o seguinte: para quem você tem clamado? Nos pés de quem você tem colocado os seus sonhos? E quando você tá dando o primeiro passo, às vezes que você já deu o primeiro passo, que algo ruim aconteceu, uma porta se fechou, na verdade, você dá um primeiro passo, aí você encontra uma porta fechada. Aí você vai para outro lado e você encontra mais uma vez uma porta fechada. Aí tem aquela pessoa que podia te ajudar e ela não ajuda porque ou de má vontade, ou sabe Deus o porquê. Qual tem sido a tua reação? Aí você recebe um diagnóstico de doença, seja lá qual for, uma simples, uma mais complicada. Como tem sido a tua reação? Aí no trabalho você sofre perseguições, você não consegue subir de cargo. Qual tem sido a tua reação? Né? Aí seus filhos estão dando trabalho, estão numa fase bem difícil, você não consegue mais ter ali um certo controle sobre a vida do teu filho e tudo mais. Qual tem sido a tua reação? Para os pés de quem você tem corrido? Quem você tem deixado ir na frente para fazer algo que só o nosso Deus pode fazer? Aí lá, gente, em 2 Reis 8, a gente estava lendo no 2 Reis 4, capítulo 4. Aí no 2 Reis, capítulo 8, continua a história da sunamita. Eliseu, ele alerta aquela mulher para ela sair da cidade. Porque a palavra de Deus, a palavra do Senhor, havia sido profetizada sobre aquele lugar. Porque ali haveria um tempo de 7 anos de fome. Então, Eliseu mandou aquela mulher sair, né, com a sua família. Ou seja, gente, o marido dela ainda estava vivo. Porque senão, aqui eu acredito, né, que a Bíblia mencionaria que ela estaria viúva. Apesar de que o marido dela era idoso, a Bíblia mencionaria. Aí deixa eu abrir um parêntese bem aqui na questão do marido dela ser idoso. Eu não vou saber falar com exatidão quantos anos tinha esse marido, apenas que ele era idoso. E vocês sabem que o idoso aqui, né, na nossa realidade, ele não gera mais filhos. Há alguns, que são as exceções, que geram filhos, né? Mas esse homem já era idoso. E esse homem, sendo idoso, e toda a circunstância dizendo para ele que ele não era mais fértil, que ele não podia gerar vida, ele gerou uma vida. Ele gerou uma vida e gerou vida em uma mulher. Porque, como eu falei anteriormente, era importante para elas terem filhos. Mesmo ela sendo rica, mas ela não tinha a maior riqueza naquela época, que era um filho. Então, esse homem, ele gerou 2 vidas. Primeiro foi a do filho dele, segundo, vida no coração daquela mulher. E aí eu te falo assim, você tá aí achando que você não é produtivo, que você não é útil, que você não é capaz, que nada dá certo na sua vida, que acontece na vida do outro, mas não acontece na tua. Meu querido, deixa eu te dizer, meus amigos, vocês só precisam buscar aquilo que vocês precisam no lugar certo. Vocês só precisam se prostrar nos pés da pessoa certa. E é Deus, gente. E aí, quando você faz isso, Deus gera vida através da tua vida. Ele gera vida em você e gera vida através de você. Aí, ela saiu, ela obedeceu ali o decreto, né, a ordem, o conselho do profeta Eliseu, e ela foi morar na terra dos filisteus, gente. E os filisteus, eles são inimigos do povo de Deus. Vocês sabem disso, né? Se não souber, outro dia eu trago um pouquinho sobre eles. E aí, gente, passados 7 anos, o que acontece? Ela volta. Foram 7 anos, ela voltou. Então, o que ela faz? Ela fala assim, não, eu vou encontrar com o rei, vou levar minha petição a ele, dizendo que eu preciso retomar aquilo que era meu. Porque 7 anos fora, né, tinha sido ocupado, tinha sido tomado. E aí, não existe coincidência, viu, gente? Existe o agir de Deus, existe o cuidado de Deus. Quando essa mulher vai para o palácio encontrar com o rei e entregar a petição dela a ele, o que estava acontecendo? Justamente o rei, estava conversando com quem? Com Geazi.
E aí o rei pediu que Geazi contasse ali os feitos, né, as proezas de Eliseu. E qual que é a história que Geazi estava contando? Geazi estava contando justamente a história da mulher sunamita. E quando ela está falando, quem que entra? A mulher sunamita e o filho. E aí ele exclama, esta é a mulher, ó rei, meu senhor. E este é o filho dela, quem Eliseu ressuscitou. E aí o próprio rei pediu para ela contar, né, os fatos. Ela confirma todos os fatos, conta ali na versão dela. E depois disso, há a restituição. O rei ele designou ali um oficial para cuidar exclusivamente do caso dela e deu uma ordem a ele, né? Devolva tudo que pertencia a ela, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Olha como Deus é maravilhoso, gente. Olha como Deus é cuidadoso. Ele não fez isso só na vida da sunamita, não. Ele faz isso na minha vida e ele faz na sua, desde que você procure-o, busque-o. E deixa eu mencionar também que ela era rica. Vocês lembram que no começo da história eu falei que ela era rica? E ela usou toda a sua riqueza para ajudar o próximo. E é isso que Deus quer fazer, gente. Ele não quer só abençoar a gente, ele quer fazer da gente uma bênção. Então eu vou deixar vocês refletindo sobre essa história. Ela foi um pouco longa, eu confesso. Mas eu resumi da melhor forma possível. Sabe? Então, que Deus possa falar muito ao seu coração através dessa palavra e que você nunca se esqueça que nós temos um Deus, que Ele é cuidadoso, Ele se preocupa, Ele se importa conosco em cada detalhe e Ele realiza sonhos e Ele faz da gente um celeiro de bênçãos. Obrigada, meu povo. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go! Hey! Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing